Vicker agora com Decarabia vai investigar o sexto demônio. Eu sou o Vinícius e bora conferir o capítulo 128 do Retorno do Cão de Caça dos Baskerville. A destruição da barreira do depósito não foi um simples incidente. Tanto os diretores e administradores da barreira investigam o artefato usado para destruir ela, mas ele não reagiu, então concluíram que poderia ser um artefato de uso único que perdeu toda a sua mana. Com isso, a situação foi dada como resolvido e o artefato não passou de um colar comum. E com toda essa comoção, a competição acabou. Vicker, após sair do banho, vê uma papelada na mesa, dá uma conferida e vê que é sobre uma competição de investimentos criada pelo clã Bourgeois. Ele pensou que todas as competições tinham acabado e se pergunta que tipo de competição é essa. Nesse momento, vemos alguém saindo do banho com o Decarabia na mão. É o Pig segurando o colar, perguntando se era do Vicker. Ele fala que esqueceu de pegar depois do banho e agradece. Decarabia diz ter achado divertido o Vicker tomar banho. Confesso que isso aqui foi meio estranho, mas tudo bem. Vicker parece ter ouvido e diz ter avisado se ele tentasse algo idiota, o quebraria. Pig pergunta o que ele disse e Vicker, respondendo o Decarabia, diz não ser nada e pergunta sobre o panfleto na mesa. Pig diz ser a competição de investimentos e tem muitos benefícios pro vencedor. Como ele não é de lutar, essa é uma boa competição para ele. E Vicker sabe muito bem disso, porém Pig tem muitos outros talentos importantes, como analisar e coletar informações. Nesse momento, a Madame Júnior começa a brincar com o Decarabia, e ele pergunta quem é você. Vicker imagina que a Cindy Wendy, se conhecesse o Pig, iria querer o recrutar. E do nada, a Madame Júnior começa a morder o Decarabia, e ele pede para ela sair, pois está o incomodando. Pig diz que, dessa vez, irá tentar vencer a Sinclair, pois ela sempre ganha dele nesse tipo de competição, mas nessa ele está confiante. Ele olha a hora e percebe que tem um compromisso com seu professor e sai correndo de lá atrasado. E o Decarabia implorando para Vicker tirar a Madame Júnior dali. Corta para de noite em alguma cidade com a lua a iluminando. Vemos um homem correndo com um machado na mão. Ele para dar uma respirada e diz que se não fosse pela maldita da Ouroboros, isso não teria acontecido. Então alguém o chama, Edward Bourbon Jr. Ele se vira e pergunta como conseguiu o encontrar. É o Vicker, como cão de caça noturno. O homem diz que nem sentiu ele chegando perto e pergunta se foi a Ouroboros que o enviou, ou ele seria o cão de caça noturno que ela está procurando. Vicker diz que não sabe do que ele está falando. Edward, ou melhor, Padre Santo Bourbon. Ele, espantado, pergunta por que Vicker veio atrás dele. Vicker diz que ele é um graduado de nível intermediário e membro do alto escalão da seita do Norte Onkyo, e 25 anos atrás fez seu primeiro pacto com um demônio e sacrificou sua própria prima como um sacrifício para ele, e depois continuou destruindo várias famílias com a seita, até que ele entrou no exército demoníaco e com seu histórico conseguiu entrar no templo como espião, e na guerra sagrada acabou traindo a humanidade, ferindo heróis como Tudor e Bianca. O homem coringano diz que a história da sua prima está certo, porém o resto não entendeu o que Vicker disse, o atacando. E para quem não entendeu, Vicker disse a ele o que aconteceu na sua vida passada, antes de retornar. Vicker, com apenas um movimento, finaliza seu adversário e diz que, mesmo que essas coisas não tenham acontecido ainda, ele continua um lixo. Então vemos uma essência demoníaca saindo dele. Vicker vai lá conferir, e é um papel de indulgência da igreja. Depois de Dantalha, não era para ver mais isso. Decarabia dá uma olhada e percebe que essa essência é do sexto corpo. Eles devem ter alguma relação. E Vicker então diz que irá ter que ir em Quo Vadis novamente e se preocupa com o que o Edward disse sobre a Ouroboros. E após isso, vemos ela, a Ouroboros, ali no local, mas Vicker já tinha ido embora. E ela disse que pensou que o cão noturno era apenas um psicopata, porém agora sabe que é um psicopata estrategista. Dá uma conferida no local, percebe que ele já foi e, dando uma conferida no Edward, se pergunta quando ele aparecerá para ela.
se perguntando até quando ela vai ter que esperar, assim acabando o capítulo. Se inscreva aí, pessoal, e deixe um comentário sobre o capítulo. Agora a Vicker vai em busca do sexto demônio e ainda tem a Ouroboros no caminho. Deixe o like e até o próximo vídeo. Tamo junto!